A paz do Senhor mais uma vez, amados irmãos, sobre o filme Bird Box, da Netflix. Alguns irmãos estão perguntando, vou deixar esse áudio aí no grupo para os irmãos. E é o seguinte, eu vi o filme para poder analisar até mesmo, para saber, né? Não adianta eu querer falar uma coisa que eu não assisti. E quero dizer para os irmãos que este comentário é um comentário cristão, um comentário bíblico, não é? O que acontece? Para os irmãos que não assistiram, é o seguinte, tem um ser, né, espiritual, vamos dizer assim, que ninguém pode olhar para ele, que se alguém vê, as pessoas parece que ficam fora de si e que cometem um suicídio, né? Uns são atropelados, outros se tacam a cabeça nos vidros, outros pulam de janelas, outros dão tiro em si mesmo, enfim, cometem suicídios, né? De alguma forma a pessoa morre, a pessoa fica louca, né? Bate com o carro, enfim, fica totalmente fora de si. E tem uma série de coisas. Então tem uma mulher que ela vai, coloca a venda nos olhos, né? E desce um rio, vai para um lugar, um abrigo, onde tinha pessoas no final cegas, que entre aspas, escapam, né? Porque não podiam ver. Então é mais ou menos isso aí. Mas o que eu quero alertar, né, para alguns irmãos, até para aquelas pessoas que queriam saber quem é esse bicho aí, que aparece, que no filme não aparece ele, tá? Aparece ele como um ser espiritual, aparece o vento, aparece os vultos, não é? Quer dizer para você que isso é o Satanás, isso é demônio, né? Isso é demônio, tá? Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta é contra os demônios. Quanto Paulo diz que é o príncipe das trevas deste século, e o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a glória do Evangelho de Deus que está em Cristo Jesus. Então, em primeira mão, quero dizer para o seguinte, que muitas pessoas ali nesse filme também tinham problema com depressão, né? E aí tem várias pessoas analisando, dizendo que a depressão, que se a pessoa não olhar para o seu maior medo, né, ela acaba vencendo e tal. E tem outras pessoas que acabam olhando e quando olham, elas ficam possessas, né, daquele espírito, os olhos mudam e aquela pessoa se suicida. Eu vejo nisso, claro, existe mais uma série de coisas, né? Os passarinhos na gaiola, a mulher vai para um rio, vai para um abrigo, mas isso são só coisas secundárias, como se fosse só um cenário para o principal do filme, que é o fato de a pessoa, quando olha para essa força do além, vamos dizer assim, né? Essa pessoa fica fora de si e comete loucura, o mundo fica doido, né? E eu quero dizer para os irmãos que em Apocalipse está escrito que chegará um tempo, né? Depois eu faço até um comentário bíblico sobre isso, tá? Apocalipse 9. Fala sobre demônios que estão presos e serão soltos no fim dos tempos, com dia, mês e hora exatos para ser soltos. Esses espíritos imundos são demônios que estão presos no fundo do rio Eufrates. E eles vão matar, né, um percentual da população. Eles vão matar muita gente. E também Jesus vai dizer, em São João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Ele vai dizer em São João 10, ele vai dizer em várias outras partes que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, o que eu quero deixar para os irmãos aqui, para quem ouvir esse áudio, é o seguinte. Tem pessoas que têm problemas com depressão, né? E depressão é algo demoníaco, é satânico. Tá? Por quê? Porque a pessoa vê um problema, ela fica triste, ela fica para baixo, ela não vê solução, ela vê uma luz, entre aspas, no fim do túnel, não é? E aí o capiroto entra na mente da pessoa e faz com que a pessoa ache que só morrendo, se matando, ela vai dar jeito naquela situação. Quando na verdade a Bíblia vai dizer que tudo é possível para aquele que crê. Não é? A Bíblia vai dizer em Lucas 1,37 que para Deus tudo é possível, não tem causa que Deus não possa mudar. Não tem doença que Deus não possa curar, não tem restauração da família que Deus não possa fazer, não tem situação difícil que Deus não possa fazer com que a pessoa dê a volta por cima. O segredo está em toda a Bíblia, está em 2 Crônicas 7,14. O problema é que alguém vai dizer, mas tem até cristãos aí, né, pastores que se suicidaram esse ano,
É verdade, mas o que eu quero dizer é o seguinte: os pastores, os irmãos de Cristo, nós cristãos também não estamos livres disso, mas nós temos armas espirituais. Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Não é? A Bíblia vai falar também que nós nos revestimos de toda a armadura de Deus para estar firmes e resistir contra as astúcias lá do diabo. Então o crente tem que estar revestido. O crente não pode parar de orar. Não é porque eu sou cristão que eu tenho me dá o privilégio de viver sem orar. Eu tenho que orar para estar revestido, para que quando acerta os dardos inflamados maligno vier, eu tenha o escudo da fé para apagar, eu esteja calçado através da oração, esteja com o capacete da salvação, que é a esperança da salvação em Cristo Jesus. Então o suicídio é um ato de desespero de uma pessoa que não vê solução. Não é? A pessoa está triste demais, ela está deprimida porque algo aconteceu, mas nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então a pessoa está triste demais porque o diabo está botando para baixo. Né? Há poucos dias agora eu vi um relato de uma pessoa que era cristão, e esse rapaz era um servo de Deus, né? E ele servia a Deus, tinha obras, inclusive casas de recuperação para pessoas drogadas, fazia várias obras, né? Tinha um grande testemunho, mas veio o tempo da provação, e a Bíblia fala sobre o tempo da provação. Está lá na Mateus 3, na parábola do semeador. Tem a semente que cai ao pé do caminho, vê as aves comeram, tem a semente que cai entre pedregais, que não tem raiz e seca depois de um tempo, tem aquela que cai entre os espinhos que sufocam. E Jesus vai explicar que aquela semente que cai à beira do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra, mas Satanás rouba a semente. Satanás é a ave que rouba a semente. Tem aquela que cai entre os pedregais, que é aquela que não tem raiz. A pessoa crê por um pouco de tempo, mas depois ela, como vem a perseguição e os cuidados dessa vida, ela desiste. Assim também como o espinho, que é a ambição pelas riquezas e as coisas do mundo, sufocam também. Então a Bíblia vai falar sobre o tempo da perseguição. Esse irmão, ele veio o tempo da perseguição, a provação chegou para ele, a família abandonou, ele se viu desesperado, achou que Deus tinha abandonado ele, parou de orar, aí voltou para o mundo, começou a beber e depois morreu no mundo. O que faz uma pessoa cristã tirar sua própria vida, eu creio que é a falta de clamar. Ok? Não tem impossíveis para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Se você for entrar na palavra, não é? Eu não quero sair do tema aqui, que é a questão do filme da Netflix. Mas se você for entrar na palavra, você vai ver quantas coisas Deus fez pela oração. Né? Josué orou, Deus fez parar o sol, a lua, para poder dar vitória para o povo. Moisés clamou, o mar se abriu. O povo clamou, a muralha caiu. Então, assim, não tem causa difícil que Deus não possa fazer. A Bíblia chega até a prometer: se tu estiver por baixo, Deus te coloca por cima. Não é? O Senhor vai te abençoar, Ele promete te abençoar aquele que busca Ele. Isso eu estou falando para aquele que é cristão. Então, muitos cristãos tem tirado a sua vida porque tem deixado Satanás trabalhar na mente. Não deixa o diabo tirar tuas forças, te mostrar esforço no dia da angústia, terá pouco as tuas forças. Ah, mas a pessoa pecou, né? Pecou, você tem um advogado, ok? Não precisa nem. Judas traiu Jesus e se suicidou. Mas Judas, a Bíblia diz que ele se precipitou, não é? Eu creio que se ele espera, o diabo trabalhou na mente dele e correu para se suicidar, não é? Ele tinha que esperar. Porque Deus é misericórdia, Deus é misericordioso. De repente você cai no pecado, pensou que não tem mais jeito, aí peça perdão, busque ao Senhor, Deus vai te perdoar, Deus é misericordioso. Então, nesse Bird Box, né, que é a caixa de pássaros, né, as pessoas que verem o filme vão entender que viram ou que vão ver vão entender por quê tem esse nome. Você vê que as pessoas que estão predispostas ao suicídio, quando assistir isso, elas vão entender que se abrir os olhos e buscar um ser do além que ninguém está vendo, mas ela vai almejar, desejar aquilo, ela vai acabar tendo forças para fazer aquilo que ela não tem força. Não é? Então, na verdade, esse filme é um convite ao suicídio de pessoas fracas, pessoas que, não vou dizer nem fraca por culpa dela, mas sim pelo fato de não buscar em Deus, buscar em Jesus. Né? Não estou falando em entrar numa igreja agora. Você pode buscar Deus onde você estiver. A Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Se você clamar o nome de Jesus, pode estar no presídio, pode estar no beiro de um precipício, onde for, Jesus vai te dar vitória, Ele pode mudar esse quadro. Agora, nesse caso aí do filme,
né? As pessoas, elas olham para o ar, para o nada. Então nós sabemos que não existe dois tipos de espíritos no mundo. Só existe o Espírito Santo de Deus e o espírito imundo, que são os demônios. E como essas pessoas que elas olham para aquilo, elas comete um suicídio, significa que na verdade são espíritos imundos, né? São espíritos de demônios. Inclusive teve uma cena do filme que foi cortada, que aparece o Baphomet. Os satanistas estão processando, né, a Netflix e os produtores do filme, porque apareceu a imagem assimilando-se, né, o Baphomet, que é aquele homem com cabeça de bode, que na verdade é um demônio, né, símbolo inclusive da maçonaria e do satanismo. Aparece no filme, mas essa cena foi cortada. Os irmãos pesquisem aí na internet, vocês vão ver isso aí que eu estou falando. E eles assimilaram ao satanismo, né, a um espírito ruim. Realmente é um espírito ruim, né, um espírito de Deus que não vai levar a pessoa a fazer isso. Não é? Então, esse é o pano de fundo principal do filme. Então a mulher vai lá, veda os seus olhos, e duas crianças também, para não ver, de alguma forma, ser influenciada por esse espírito imundo. Não é? Mas na verdade nós sabemos que Jesus é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ela acaba indo para um lugar onde tem cego, e cego não consegue ver esse tipo de coisa, né? Segundo o filme, não é? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para você que queria saber quem é esse ser nada mais é do que demônios influenciando as pessoas a fazer todo aquele caos, tá? Aquele caos que acontece no filme, as pessoas correm desesperadas, falta de Deus, falta de Jesus. Quer saber quem é um espírito? Não está aí, é demônio, Satanás. Tá? Demônio, principado, potestade, está escrito em Efésios capítulo 6. Deus abençoe os irmãos, vamos orar, irmão. Se você está com problema de depressão, busque a Deus, clama ao Senhor. Leia Jeremias 33:3, você vai ver, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a Deus e Deus há de te responder. Tá? Segunda Crônica 7:14 vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e converter os seus maus caminhos, então ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei seus pecados. Jesus tem cura para te dar, tem como te restaurar, tem como te perdoar, tem como te levantar do chão, porque Ele é amor e é misericórdia. Amém? Deus abençoe todos no nome precioso de Jesus.